Glória a Deus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos presentes aqui nesta noite, em que nós nos reunimos para poder adorar e cultuar ao nome do nosso Deus, sabendo que o Senhor Ele continua sempre no controle de todas as coisas. Deus Ele é um Deus especialista em tornar aquilo que é impossível, possível. Ele é Deus que fortalece, é Deus que renova, é Deus que entra com graça e com misericórdia, é Deus quem estabelece sobre nós o poder da sua palavra que não volta vazio. Amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso culto de cura e libertação do Ministério Apostólico Profético. Se realize em Cristo. Uma vez um pastor, amigo meu, ele falou assim: nossa, pastor, mas você pegou tudo para você? Porque é um ministério, ele é apostólico, ele é profético. Eu falei para ele: a gente vai pegar tudo e um pouco mais, né? Aquilo que tiver à disposição no reino, a gente vai fazer uso e vai usufruir. A gente quer receber tudo que Deus tem, porque nós estamos no melhor tempo, na melhor época. Nós estamos na nossa geração para marcar um povo, para fazer com que a glória do Senhor seja conhecida. A palavra do Senhor diz que de geração em geração os seus feitos são anunciados. Então Deus ele sempre levanta de geração em geração pessoas em diversas partes do mundo para poder anunciar as suas maravilhas, os seus feitos preciosos, né? E a gente se sente privilegiado, todos nós que recebemos a adoção através do sacrifício de Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Então nessa noite nós nos reunimos da maneira como nós podemos, né, por hora, para poder adorar a Deus e glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Deixa eu ver quem é que está aqui comigo. A paz, Shirley, Deus te abençoe. Aninha, Deus te abençoe. Ana, Jonas, Deus te abençoe. Profeta, Bioestética, Anéia, melhoras, viu, Néia? Deus te abençoe, te dê saúde nessa noite. Presbítera Sheila, Deus te abençoe. Juju, a paz, Juju, Deus te abençoe. Paz, bênção. Daqui a pouco o pessoal chega, né? Daqui a pouco o pessoal vai encostando aí. O pessoal às vezes costuma atrasar um pouco o horário, mas a gente está aqui pontualmente às 20 horas, dando início a esse culto de fortalecimento para as nossas vidas. Queria ler um texto para a gente fazer uma oração que está em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu jovem evangelista, capítulo de número 2. Paz, William, seja bem-vindo, profeta. Capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz assim: por este motivo tudo suporto, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Esse aqui é um versículo que nos dá a plataforma para a gente poder pisar em cima, né? Se tem um versículo que faz com que a gente se sinta confortável em Deus, que faz com que a gente sinta confiança de estar com Deus, é esse versículo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. É um princípio imutável do nosso Deus, né? É um atributo divino que Deus possui, de ser fiel, de permanecer fiel, ainda que nós, seres humanos, sejamos infiéis a Ele por algum momento, por algum tempo, por alguma situação. A gente pode passar por alguma intempéries da vida e a gente não conseguir sustentar o nosso posicionamento, segurar a nossa coroa na nossa cabeça.
É difícil, né, irmãos? A gente vive dias tão complexos, né? Dias de tanta perturbação. Por mais que a gente busque uma paz, que a gente procure um renovo, né? Procure estar bem com Deus, mas as notícias elas parecem bombas, né? Que vêm na nossa direção. Você às vezes acorda e você pega o telefone e às vezes você nem abre o olho direito. Já tem sempre alguma coisa acontecendo, alguma coisa do avesso. E a gente fala, meu Deus, quanta coisa ruim acontecendo nesse mundo. E quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente encontra, né, em Jesus um refrigério. A gente encontra uma esperança. A palavra que eu li aqui foi 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de 10 até o 13. E Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele fala: por este motivo eu tudo suporto por amor dos eleitos. Então a gente vai carregando não só o nosso fardo, né? A gente também carrega o fardo dos nossos irmãos, daqueles que estão ainda mais fracos, mais vulneráveis do que a gente em determinados momentos. Já existem momentos que a gente também está vulnerável e a gente precisa de alguém para a gente apoiar no ombro, para a gente ficar de pé. Não é fácil, realmente, a gente ter sempre uma palavra, sempre uma motivação, a gente sempre está buscando um alinhamento com a palavra de Deus. A gente vai muito na contramão daquilo que a nossa natureza caída busca. Então, a minha expectativa, a minha oração e meu desejo nessa noite é que Deus nos fortaleça. Como Paulo ele declara, escrevendo aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque realmente é somente Deus mesmo para trazer força, né? Uma força que não tem nesse mundo. É uma força que vem no nosso espírito para a gente poder continuar acreditando, continuar prosseguindo para o alvo e encontrando em Deus expectativas da nossa vida, né? Vamos fazer uma oração nessa noite. Você que pode, ore comigo para a gente apresentar este culto ao Senhor. Querido Deus e Pai, nessa noite nós queremos agradecê-lo e louvar ao Senhor. Exaltá-lo, Senhor, na beleza da tua santidade. Bendizer ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não há, Senhor, outro Deus além de ti. Não existe outra rocha que conheçamos. Deus que seja poderoso, Deus que seja santo, que seja verdadeiro, que seja tremendo, que opera milagres, que faz prodígios e maravilhas, que trabalha de uma forma que não entendemos e que nós buscamos aceitar a cada dia quando nós olhamos para o Senhor. Pai de amor, nessa noite nós queremos cultuar ao Senhor. Não é a maneira como nós gostaríamos. Realmente nós gostaríamos de estarmos juntos, coletivamente, adorando ao Senhor, abraçando os nossos irmãos, sorrindo, conversando, encorajando uns aos outros. Essa é a maneira que o Senhor estabeleceu. Mas, pelo momento, nós não podemos fazer isso. Então essa, Senhor, é a única forma que nós encontramos ainda de estarmos reunidos contigo e com a tua igreja, Senhor, com o nosso povo, com essas vidas tão preciosas que o Senhor nos tem dado e tem nos unido e nos aproximado, para que a gente possa fazer da nossa geração e na nossa geração um memorial para a glória do teu santo nome. Nessa noite, Pai, fortalece o nosso espírito, renova as nossas forças, alegra o nosso coração, nos dá virtude na presença do Senhor. Quebra, Senhor, o arco e a lança do nosso adversário. Nos dá, Senhor, aquilo que não conseguimos, aquilo que nós buscamos e não alcançamos com a força do nosso braço. Faz com que através do teu poder seja realizado para a glória do teu nome. Nessa noite dá saúde àquele que está enfermo. Visita, Senhor, aqueles que estão passando por enfermidades no seu corpo. Restaura com saúde, repreenda todo o mal. Teu é o poder e a tua glória, Senhor, como nós lemos na tua palavra. Ainda que nós sejamos infiéis, todavia o Senhor permanecerá fiel, porque de maneira nenhuma o Senhor pode negar-se a si mesmo. E é nessa palavra que nós nos apoiamos nesta noite, porque importa, Pai, que o Senhor cresça e a gente diminua.
e a gente aprenda contigo e a gente se posicione para conhecê-lo e prosseguir em conhecer o Senhor. Pai de amor, tira toda a seta maligna, Senhor, de acusação, de medo, de incapacidade, de bloqueio, Senhor, de aflição, de perturbação, de angústia, de sofrimento. Traz alívio, Senhor, e refrigério à nossa alma, para que possamos estar perante o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Santo, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, entregamos tudo que temos, tudo que somos, Pai. Entregamos e confiamos em Tuas mãos. Que a nossa família seja guardada no Senhor, que os nossos filhos estejam protegidos no Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos que nesta noite, Pai, cultua, Senhor, ao Teu santo nome, se aproxima do trono da graça com confiança, exaltando ao Senhor e dando glórias ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ti, Senhor, exaltamos e glorificamos. Recebe o nosso culto nesta noite. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Paz, Bia, Deus te abençoe. Rosângela, Deus te abençoe. Rô, presbítera Mariana, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente não tem louvor, né? A gente não vai ter o nosso louvor. Mas no domingo, permitindo o nosso Deus, em nome de Jesus, nós teremos aí a nossa equipe de louvor novamente, para que a gente possa adorar ao Senhor, né? Como eu disse na oração, né, irmãos? Nosso desejo realmente não era esse. Eu faço assim esses cultos assim, mas não gosto. A gente tem que estar junto, né? Eu conversava com o William ontem, a gente falava sobre isso. A gente gosta de estar junto, gosta de estar, sabe, reunido, a gente ali se olhando nos olhos, sentindo, né, o coração de cada um, entendendo a necessidade de cada um. Você olha para um irmão, às vezes ele está fluindo no espírito, está alegre, está renovado, está fortalecido. Você já se encontra um refrigério, você já encontra o alento, né, através desse irmão. Você olha para um outro irmão, às vezes ele está assim, chateado, passando por alguma luta, então você já sente que ali você precisa abraçar, que você precisa trazer para perto. Então, quando a gente está junto é bom por causa disso, né? A gente consegue sentir, existe um termômetro espiritual que a gente consegue sentir. Então a gente se aproxima, a gente estabelece projetos, estabelece encontros para a gente estar junto adorando a Deus. É um ambiente totalmente diferente, né? Isso aqui é tudo muito raso, muito superficial, mas a gente entende por conta daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Então vamos dar glória a Deus, vamos perseverar mais um pouco. É muito ruim estar dentro de casa. Alguns irmãos estão trabalhando, né, assim, e graças a Deus por isso, mesmo que às vezes até correndo risco, né? Mas ficar dentro de casa é muito ruim, né? A gente tem as nossas funções, tem as nossas responsabilidades, mas chega uma hora que parece que não tem mais o que fazer. E hoje de manhã, quando eu fui na padaria, sabe, de manhã cedo assim, você sente aquela brisa da manhã, da alva, assim, batendo no rosto. Você fala, meu Deus, como isso é bom, né? Como é bom você acordar e ver o mundo. É diferente. E a gente enclausurado, né? Nesse momento é tão difícil. Mas que Deus nos dê força, né, irmãos? Que nos ajude aí a passar logo por esse tormento. Que o nosso prefeito haja com um pouco mais aí de fé também, né? Vai ficar escondido o resto da vida não dá, né? Irmão, deixa eu ler um texto contigo aí que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Paz, Beatriz, Tiago, Deus os abençoe. Esses dias a Júlia falou assim, presta atenção, pai, quando você estiver lendo. Você fica Maria, modelagem, né? Eu achando que era presbítera Mariana. Eu falei, nossa, mas tá diferente o logotipo. Presta atenção, você não presta atenção no que você vê, não. Aí eu fui ver, que é a Bia. Isso mesmo, presbítera Sheila, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. A visão de Cornélio em Cesareia. Uau! Esse aqui é um texto que eu gosto muito dele. É muito bom. Você encontrou aí? Atos capítulo 10?
Vamos ler o versículo de número 1. Tá ruim, Mari? Puxa vida, hein? Bom, em todo caso, a gente vai deixar gravado aqui, né? E quando melhorar para você, aí você pode estar assistindo aí novamente, tá bom? Capítulo 10 de Atos, versículo 1 diz assim: Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora 6. Tendo fome, quis comer. E enquanto preparava uma comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia com um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma, comum ou imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa e por que estáis aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu. E no dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. O apóstolo Pedro, ele é conhecido como o apóstolo da circuncisão, ao passo que o apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. E quando nós lemos o capítulo de número 8, o capítulo de número 9 para frente, a partir do versículo 32, a gente vai ver algumas experiências que o apóstolo Pedro viveu, né? Como, por exemplo, a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas. E por conta da ressurreição de Dorcas, o apóstolo Pedro ele ficou ali na casa de um homem chamado Simão Curtidor. Essa expressão curtidor é a expressão de quem curtia couros, né, dos animais. Então Pedro ficou hospedado na casa desse homem, ali junto ao mar, durante alguns dias. E eu acredito que devem ter sido dias assim maravilhosos por conta da ressurreição de Dorcas, por conta desta cura, né, sobre a vida de Enéas, que era um homem que já estava há 8 anos acamado. Então, assim, o ministério de Pedro, nesse momento aqui, eu acredito que estava já meio que no ápice do seu ministério, né?
E sempre houve uma grande resistência, né, uma grande resistência dos judeus, e é até um pouco aceitável isso por conta da lei, né, porque a lei ela embasa muito essa questão da nação de Israel, do povo de Israel sendo um povo escolhido por Deus. Só que muita coisa daquilo que nós recebemos hoje na graça é algo que ficou oculto, né, na lei durante toda a lei. A ponto que a gente só veio realmente entender o que realmente estava oculto no que diz respeito a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, justamente na graça. Só que sempre houve, né, mesmo que Jesus tenha feito muitos milagres, tenha curado muitas pessoas que não eram pessoas judias, né, expressando ali o poder da grandeza de Deus em alcançar também outros povos que não era da nacionalidade judaica, a gente vê que sempre houve uma resistência, né, do povo judeu com relação aos outros povos. Um judeu ele jamais poderia sentar-se à mesa para fazer uma refeição com um gentil. Isso era considerado abominação. É algo muito sério isso, e a religiosidade do povo judeu, alguns ainda, né, os mais ortodoxos ainda alimentam isso. Como por exemplo tem judeus que eles não cumprimentam uma mulher, não tocam numa mulher para cumprimentar, porque eles imaginam que se a mulher estiver nos dias da sua purificação, ele se tornará imundo, porque a mulher está naquele período, né, de purificação e tudo mais. Então eles não tocam, sabe? Então assim, é uma religiosidade, é uma resistência, né? E até nos dias de hoje ainda a gente não aqui no Ocidente, né, mas no Oriente Médio isso é bastante comum. E essa experiência do capítulo 10, ela quebra muitos tabus, né? Ela vem arrebentando assim a questão de toda a religiosidade, de todo o bloqueio que existia com relação ao ministério dos apóstolos, porque agora Jesus não está mais presente com eles, né? O Senhor está cooperando com eles do céu. E eles vão ter experiências, eles vão descobrir coisas e experimentar coisas profundas para entender que o amor de Deus e a graça de Deus precisa ser liberada sobre outras pessoas, né? Então a gente vê aqui no capítulo de número 10, entra, né, no cenário um homem chamado Cornélio. Esse Cornélio ele era uma pessoa extremamente importante nos seus dias. A Bíblia diz que ele era um centurião da corte chamada italiana. Ele era um capitão que tomava conta de 100 soldados, por isso é centurião. Então ele tomava conta de 100 soldados, e essa escolta de soldados dele, pelo que a gente entende aqui, era a escolta, né, ou uma das escoltas que guardavam a vida do imperador, da sua família, do palácio em Roma e tudo mais. Então assim, não era qualquer pessoa. E Cornélio é um gentil. Ele não é um judeu. E aqui, se você ler o capítulo 10, você vai perceber que ele permaneceu 4 dias em jejum, e já no 4º dia de jejum, ele recebeu a visita de um anjo, né? Esse anjo se apresentou até ele por volta das 3 horas da tarde, hora do sacrifício, e esse anjo ele se apresentou até ele, e a primeira coisa que o anjo diz para ele é: Cornélio, não temas, né? Ele diz: Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, diz: que é, Senhor? A primeira coisa que o anjo disse foi: as tuas orações, olha como é forte isso, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Isso é muito forte. E o termo aqui, esmolas, né, é até uma tradução um pouco equivocada, porque não é bem esmolas no sentido de dar uma esmola para alguém que está pedindo. Aqui esmolas é ajuda. Ele era uma pessoa que ajudava muita gente. Cornélio, ele dizia assim, um homem de um coração voluntário, que abençoava muitas pessoas, que abençoava muitas vidas. E ele era um homem de oração, um homem que temia Deus, um homem que tinha o coração no reino. Só que Cornélio, ele era limitado, né? Ele estava ainda com o conhecimento da lei. Ele não conhecia a questão da graça, semelhantemente a Apolo, né? Quando ele entra no cenário lá na igreja de Corinto. Mas aqui ele não conhece a graça. Cornélio é um homem que tem um temor muito grande a Deus,
que honra a Deus, que vive a verdadeira religião, mesmo não sendo aceito pelo povo judeu, né? Mesmo havendo essa resistência. E de tanto buscar a presença de Deus, de tanto ser alguém que construía memoriais diante do Senhor, num desses dias ele colocou um propósito de oração, né? E esses 4 dias que ele passou jejuando e buscando a presença de Deus, as suas orações foram ouvidas, né? Foram ouvidas no céu, foram atendidas por Deus. E Cornélio estava muito próximo de viver a maior de todas as experiências, porque Cornélio é um de nós, né? Ele é um gentil. Então ele iria viver, né? Seria o primeiro, talvez assim, a experimentar a questão do batismo com o Espírito Santo de uma maneira diferente, porque até então, qual que era o costume, né? Pregava-se a palavra, fazia-se orações, os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, então seguia-se toda uma liturgia, né? Todo um ritual para que as manifestações de Deus pudessem acontecer, né? Então é óbvio que outras pessoas gentílicas foram batizadas no Espírito Santo, lá mesmo em Samaria, no capítulo 8. Né? Muitos tiveram experiências, mas assim, experiências que foram programadas, né? Que seguiram ali um caminho. E no caso de Cornélio, ele vai ver uma experiência que é totalmente ímpar, totalmente diferente, né? Realmente, como podemos dizer assim, Deus decidiu presentear a vida de Cornélio, presentear a sua família. Então, no momento em que Cornélio está em Cesareia, nesse período de adoração, de jejum, de clamor a Deus, de busca, né? Eu fico imaginando a sede desse homem para encontrar a verdade, a sede desse homem para descobrir o que realmente estava oculto ao seu entendimento, né? Porque se ele não tinha acesso aos pergaminhos, se ele não tinha acesso a conviver com os donos, né, da religião, então corria por fora, né? Tanto é que no templo existia uma parte que os gentios podiam ficar, que era só o átrio, né? Os gentios não podiam acessar o santo dos santos, né? Então, assim, era realmente uma situação bem delicada, né? De preconceito, de racismo com a questão do povo gentil. E então Cornélio meio que corria por fora, mas era um homem que realmente vivia a verdadeira religião, né? Esse dia eu estava vendo um debate sobre a questão da verdadeira religião, o que é a verdadeira religião, e Tiago ele escreve sobre a verdadeira religião, falando que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas, né? O que Tiago está falando acerca da verdadeira religião é cuidar da família, né? Por quê? Porque uma esposa com os seus filhos que não tem um marido, uma viúva no caso que não tem o seu marido, só tem os seus filhos, falta algo, né? Então quem supre isso? A Bíblia traz como religião. Então o Senhor ele entra, né, através da religião, sendo o marido daquela mulher, sendo o provedor daquela mulher, daquela casa, daquele órfão. Então a verdadeira religião é cuidar de quem necessita, né? Luiz Hermínio dizia esses dias acerca do profeta Elias, quando ele passa todo aquele período lá no Ribeiro de Querite, e depois Deus envia ele justamente para viver a verdadeira religião, que era cuidar de uma viúva e o seu filho, né? Então a Bíblia narra alguns acontecimentos quando Deus ele realmente aponta o caminho, e aponta realmente o que faz sentido no reino dos céus, para que a nossa visão esteja acentuada da maneira correta, porque a gente se perde muito fácil, né? É comum, né? Graças a Deus a gente está vivendo um período que, trazendo para o lado positivo, a gente está descobrindo novamente, ou se redescobrindo na questão da adoração, da comunhão, de estarmos próximos de Deus, né? Diferente daquela agitação e daquela correria de pensar unicamente no serviço quando nós estamos no templo. E aqui a gente tem que realmente passar esse momento, né? De buscar a face de Deus. Então, enquanto Cornélio orava, clamava, nesses dias em que ele está clamando aqui, eu acredito que acontece a ressurreição de Dorcas, e Pedro está ali com os irmãos em Jope. E aí é que entra a ação do sobrenatural. Porque enquanto Cornélio está buscando a presença de Deus, primeiro Deus envia um anjo para visitá-lo, para dizer que tudo aquilo que ele havia prestado como um serviço ao reino dos céus era reconhecido por Deus.
E depois o anjo dá a ele algumas instruções para que ele mandasse buscar a Pedro, que não estava longe dali, para que Pedro pudesse pregar a palavra de Deus na casa de Cornélio. E aí a Bíblia diz que no dia seguinte, né, ele chamou 2 servos e um soldado, deu as instruções e eles partiram. Agora, irmãos, olha como que é interessante o trabalhar de Deus, né? Semelhante a Ananias, por exemplo, né? Que Jesus foi até Ananias e falou: Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele falou: olha, vai até a rua direita, na casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Irmãos, são coisas assim que é difícil ver nos dias de hoje. É difícil. Eu acredito que ainda existe isso, né? De alguém bater na porta do outro e falar assim: o Senhor me enviou aqui. Mas a gente vê a maneira como Deus fala, né? E aqui, falando com Cornélio, ele dá um endereço e ele fala exatamente o que precisava ser feito. Cornélio segue as orientações. E é interessante porque enquanto esses 2 criados e esse soldado estão saindo de Cesareia, indo em direção a Jope, por volta do meio-dia, Pedro decide subir ao terraço para ter um momento de oração. Agora, quem conduziu Pedro para ter aquele tempo de oração? O Espírito Santo, que já estava preparando todas as coisas. Então ele sobe até o local ali onde ele poderia orar, ele está com fome, né? O seu corpo físico está clamando. Ele começa a orar, começa a interceder, começa a adorar, e aí Deus dá a ele uma experiência, um arrebatamento de sentidos. Ele não foi arrebatado ao terceiro céu, né? Ele ficou realmente ali onde ele estava, apenas os seus sentidos, entrou em êxtase, né? Apenas os seus sentidos foram arrebatados. E ali ele viu aquela visão de um lençol atado com 4 pontas descendo, todos os animais da terra dentro daquele lençol, e por 3 vezes aquilo aconteceu, e Pedro perdido, completamente sem entender o que estava acontecendo, porque o primeiro pensamento que veio no coração de Pedro foi: cara, eu nunca comi nada imundo, eu nunca toquei nada imundo, né? Principalmente agora, sendo o apóstolo da circuncisão, o apóstolo dos judeus, né? Eu guardo isso no meu coração, eu guardo isso na minha vida. Pedro tinha um zelo muito grande pela questão do seu povo, da sua fé, de guardar aquilo. Ele entendia que ele era o bispo, né? que Jesus estabeleceu para dar início à sua igreja. Então, assim, era muito forte o que estava sobre Pedro. Então, quando ele vê aquela visão, ele fica chocado com aquilo, porque ele fala: cara, será que eu cometi algum tipo de pecado e eu não fiquei atento, eu não prestei atenção? Até que Deus tira a primeira escama, né, dos olhos de Pedro. E a primeira escama é dizendo para ele: não considere imundo aquilo que eu tornei limpo. Então, depois que aquele lençol sobe, Pedro desperta da visão. E o texto diz que ele ficou meditando acerca do que seria aquela visão. Agora, vem comigo no raciocínio. Pedro está aqui no terraço, meditando acerca da visão, e de Cesareia vem vindo 3 pessoas ao encontro dele, que não sabe onde é a casa, que não sabe que ele está hospedado na casa de Simão, que nunca viu Pedro, não sabe o seu estereótipo, sabe? Eles vão caminhando e vão ali, e de repente eles começam a bater de porta em porta, e Pedro está lá no terraço meditando. Quer dizer, o mundo espiritual está se movimentando, né? O mundo espiritual está em ação, e Pedro está tentando entender o que é que está acontecendo ali, porque Deus vai colocar uma missão nas mãos dele. O Senhor vai entregar algo muito grande nas mãos dele, uma experiência que iria proporcionar cura para ele. Muito mais para ele do que para os gentios. E ali Pedro, ele fica meditando, e quando, irmãos, isso que eu acho lindo, quando aqueles 3 homens chegaram na porta, que eles bateram palma, que saiu alguém e disse: pois não. No momento em que isso acontece, o Espírito do Senhor tira a segunda camada da visão de Pedro, descortina, né? Dá mais uma revelação para ele. E diz: Pedro, aí fora tem 3 homens que eles estão procurando você. Você vai descer e você vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. A partir desse momento, Pedro já desce sem nenhum temor no seu coração, mas ele está curioso para entender o que é aquilo. E quando ele vai receber os irmãos, ele já sabe do que se trata. Ele convida aqueles irmãos para dentro, né? Aqueles 3 irmãos, e eles fazem ali a refeição, passam um dia juntos.
e se preparam para que no próximo dia eles possam experimentar aquilo que da parte de Deus já estava reservado. Então no dia seguinte, de forma imediata, eles partem. Junto com Pedro foi mais alguns irmãos da circuncisão, mais alguns judeus com ele, homens que temiam a Deus, que acompanhavam o ministério de Pedro. E Pedro vai com esses 2 criados e o soldado, e quando eles chegam, né, em Cesareia, quando eles entram na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio foi ao encontro do apóstolo Pedro, se prostrou aos seus pés e começou a adorá-lo. É nesse momento que Pedro toma ele pela mão, levanta ele e diz: não faça isso, sou homem igual a você. Semelhantemente a João, né? Quando a gente lê lá o Apocalipse, depois que ele vê todo aquele conglomerado de experiências, de revelações, de arrebatamentos, ele fica extasiado, então ele se prostra diante do anjo, e o anjo diz: não faz isso, rapaz. Se é para adorar alguém, adora a Deus. Adora a Deus e a Jesus, porque Jesus é o espírito da profecia. Tudo que os profetas, tudo que os salmos, tudo que os servos de Deus profetizaram, ele é o espírito da profecia, ele é a revelação de Deus. Então adora somente a Deus. E ali o Cornélio ficou de pé e falou: eu estou aqui, o que vocês querem? O que vocês precisam? Eu já entendi uma coisa, que Deus já está quebrando alguns tabus, né? Já está tirando algumas escamas dos meus olhos. Não é lícito a um judeu se sentar com um gentio, mas já estou começando a entender que existe um mistério que Deus quer tratar aí. Então Cornélio conta da experiência. Há 4 dias estava orando, estava jejuando, e num determinado momento recebi a visão de um anjo, e ele me falou ao teu respeito, e ele me pediu que enviasse pessoas para que fosse ao teu encontro e que chamasse você para vir aqui à minha casa, para que a gente ouvisse as tuas palavras. E agora nós estamos aqui. A gente vai te ouvir. E é aqui que entra a questão em que Deus, ele vem, né, e ele deixa Pedro começar. Vai, Pedro, começa. É fantástico, irmãos, é fantástico. Eu fico viajando nisso. Aí Pedro começa, né? Começa com o discurso. Acho que no caminho eu já fui preparando, né? Eu vou começar em Abraão, depois eu passo por Moisés, depois eu entro no deserto, depois eu vou para os livros históricos, para os livros proféticos, eu vou desenhar a Bíblia para Cornélio, vou explicar tudinho e tal. E Pedro começa o seu discurso, Pedro começa a pregar, começa a anunciar a Jesus. E de repente o Deus que surpreende, o Deus que é especialista em surpreender os seus filhos, em fazer com que o seu poder e a sua glória se manifestem independentemente da condição, da situação de alguém. É isso que é lindo, é isso que é fantástico. Porque normalmente quando nós estamos levando a nossa vida, é natural a gente ser guiado pelo nosso raciocínio, a gente vai vendo as circunstâncias, os problemas, as adversidades, e existem momentos que dá a impressão, a nossa carne grita isso, de que Deus não está vendo, de que Deus não está atento, de que Deus está desinformado daquilo que a gente está passando, né? E a gente ora e a gente clama e parece que não vem resposta. E Deus, quando Deus ele realmente decide fazer algo, ele rasga os céus, ele não depende da aprovação dos homens, ele não depende de um conselho humano, ele simplesmente move o que precisa mover e ele vem e faz. Então ali quando Pedro está ministrando, está pregando a palavra de Deus, a Bíblia diz que caiu sobre eles o Espírito Santo. E ali quando eles, os donos da lei, da circuncisão, começaram a ver aqueles gentios que eram considerados imundos, né, indignos de se assentar à mesa, de se sentar à mesa, orando em línguas, adorando e louvando a Deus, e sendo tomados pelaquela glória, pelaquele poder. Ali Deus descortinou, tirou mais uma escama dos olhos de Pedro. E ali Deus mostrou para o apóstolo Pedro que realmente Deus não faz acepção de pessoas. E é muito
triste isso, porque às vezes a gente vai permitindo com que o diabo, com que Satanás, com que o pai da mentira plante pensamentos no nosso coração, sentimentos no nosso coração, né, de indignidade, de incapacidade, de sermos pessoas não merecedoras, de acharmos que existem pessoas que são mais merecedoras, mais dignas, mais honradas, ou pessoas que, sei lá, encontraram a fórmula mágica para dar certo na sua vida e as coisas acontecerem. É estranho, assim, vem muitos pensamentos à nossa mente, né, irmãos? Principalmente quando a gente vai caminhando com Deus e a gente vai procurando seguir o cronograma, fazer de acordo com aquilo que realmente Deus pede que a gente faça. E que nem Mardoqueu, por exemplo, que denuncia uma conspiração e todo mundo fala, Esther vai até o rei e fala, olha, foi Mordecai que denunciou a conspiração, você está vivo por conta dele. E aí ele fica esperando algo acontecer na sua vida e de repente o rei chama um tal de Amã e fala, não, a honra vai para esse cara. É um cara que era inimigo do povo judeu, um cara que declaradamente era alguém que queria exterminar o povo de Deus, né? E a honra vem parar na mão, no colo de um cara desse. Então, às vezes, assim, a gente que é servo de Deus, é lógico que com a nossa caminhada, a nossa maturidade que a gente vai alcançando, as experiências que a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo, né? E eu estou falando isso aqui porque eu sei que existem muitas pessoas que são novas na fé também, e que passam por isso, porque eu passei por isso muitas vezes, de olhar pessoas assim e falar, não, aquela pessoa ali, acho que ela é mais digna, é mais merecedora, é mais sábia, é mais inteligente, é mais competente, é mais hábil, sabe? Tem mais saída. E na verdade não, né? Deus não faz acepção de pessoas, e principalmente a quem Ele chama, a quem Ele traz para fazer parte da sua família, Ele vai tratar todo mundo, né? De igual maneira. Agora, existem algumas coisas na Terra que a gente entende que é mérito de cada um. Inteligência, todo mundo recebe uma porção de inteligência, mas a inteligência se desenvolve, né? Então, quando a pessoa começa a estudar, começa a fazer com que a sua inteligência se desenvolva, a inteligência se desenvolve, vem vindo conhecimento, né? Sabedoria é algo que Deus dá, mas essa sabedoria que Deus dá é algo que não está nesse mundo, está somente lá onde Deus habita, né? Não é a sabedoria dos homens. A verdadeira sabedoria vem de Deus. E Deus, ele fala assim, se você pedir sabedoria, eu vou te dar. Mas pedir sabedoria é uma coisa e buscar sabedoria é outra, né? A gente tem que pedir, mas onde é que Deus vai fazer com que a sabedoria venha? Através do livro mais poderoso da terra. Então, quer dizer, a gente quer receber sabedoria. A sabedoria está onde? A sabedoria está aqui. Quando a gente vem para a fonte, quando a gente vem beber na fonte, a sabedoria que a gente pede, Deus, ele tira as escamas que estão nos nossos olhos, né? Então a gente vê pessoas brilhantes, né, por méritos, porque elas lutaram para isso, né? Então, se a gente se esforça, se a gente também busca conhecer, aprender, se informar, desenvolver, a gente também vai alcançar o que a gente deseja, o que a gente busca, né? Olha para a vida de Cornélio, é alguém próprio, é alguém digno, é alguém desmerecedor aos olhos da religião, aos olhos de quem olhava e falava assim, esse cara aí, não sei nem por que ele vem no templo orar, né? Não pode passar do átrio, só fica ali. É desprezado, nenhum judeu vai se sentar à mesa com ele. É alguém que não tem honra, que não tem mérito de estar no nosso meio. Vinha esse tipo de pensamento. E às vezes tem pessoas que se sentem assim, né? No nosso ministério, eu vejo que às vezes tem pessoas que se sentem assim, como se fossem, não, eu não sou digno disso, eu jamais vou alcançar aquilo, eu jamais vou conseguir fazer tal coisa. Eu digo para você nessa noite, isso aí é uma mentira de Satanás que ele tem plantado na sua cabeça. Isso é mentira. Uma vez que nós fomos aceitos por Deus, uma vez que nós somos reconhecidos por Jesus, Ele nos deu o passaporte da salvação, escreveu o nosso nome no livro da vida. Tanto aqueles que sabem muito, que sabem pouco, que são muito grandes ou pouco, né? A maneira como cada um enxerga, todos nós estamos diante de Deus na mesma condição, somos filhos de Deus, né? Então, assim, existem pessoas que se sentem menosprezadas, incapazes, que acham que não tem nenhuma condição de se tornar uma pessoa bem-sucedida. E quando eu digo bem-sucedida, eu estou falando uma pessoa
bem-sucedida em Deus, no que diz respeito ao caráter, no que diz respeito à sua vida, às suas conquistas, às suas realizações, né? Uma pessoa que vive em plenitude. E às vezes não, acho que talvez não vai alcançar aquilo, que, sei lá, que nunca vai se casar, que nunca vai conseguir um bom emprego, que nunca vai conseguir um ministério, que nunca vai conseguir ser reconhecido. Vários sentimentos, várias coisas passam pela cabeça da gente. Muitas dessas coisas são fruto da imaginação, mas muitas dessas coisas também são mentiras que o diabo planta. E a gente, se não despertar, não prestar atenção, a gente vai trazer isso para a nossa vida, a gente vai abraçar isso e vai achar que isso é uma verdade, sabe? Assim, não, é isso mesmo, eu nasci para dar errado. Eu nasci para não chegar em lugar algum, eu nasci para ser realmente uma pessoa assim, para não, né, não romper em nada na vida, não chegar em lugar nenhum. E a gente simplesmente vai ignorando tudo que Deus fala, né, ao nosso respeito, tudo que Ele nos prometeu, tudo que Ele nos dá como segurança, como o texto que nós lemos lá em Timóteo, dizendo, ainda que a gente seja infiel a Ele como plataforma, Ele estabelece um caminho para a gente pisar em cima, eu vou permanecer fiel, continua trilhando nesse caminho. Então assim, a gente vai estabelecendo os nossos projetos, os nossos planos, e a gente em determinados momentos precisa esperar o aval de Deus, o sim de Deus, para a gente dar mais um passo. Mas a gente nunca pode perder a visão, né? Se existe uma visão, se Deus nos deu uma visão, é porque ela existe. E a gente tem que acreditar, tem que buscar de Deus como viver aquilo, né? Assim, o que eu quero dizer, irmãos, é a gente não subestimar a Deus, sabe? Não subestimar a Deus. Se Deus falou algo ao teu respeito, se Deus tem te direcionado o teu coração para um sonho, para uma realização, não subestime a Deus. Se Ele está te dando uma visão, é porque ela existe. Essa visão que Deus dá, essa pequena porção que Deus tem te mostrado, isso eu posso dizer, é uma porçãozinha do todo, sabe? É um reflexo do todo. Ele foi trabalhando isso em Pedro. Se ele mostrasse talvez de cara para Pedro o que ia acontecer em Cesareia, talvez Pedro ia dizer assim, que eu vou fazer nada do que lá, eu sou judeu, eu sou da circuncisão, eu sou apóstolo da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jerusalém está nos meus ombros. Né? Ele iria colocar uma série de circunstâncias, ele não iria para Cesareia. Você percebe? Deus foi dando pequenas porções do todo. Pequenas porções da grande experiência que ele iria viver. Então, assim, se ele subestima Deus, se ele ignora Deus e não trata aquilo como algo realmente, se Deus me mostrou, é porque se Deus está me mostrando essas coisas, é porque Ele quer me revelar algo, Ele quer me mostrar algo muito mais profundo, muito mais intenso. Então ali ele pôde ir por etapas, Deus foi trabalhando, né, a sua estrutura emocional, tirando e quebrando aqueles dogmas, aqueles pensamentos, aquela tradição enraizada dentro da sua alma. Deus foi trabalhando, e quando chegou no exato momento, a maior experiência não foi nem de Cornélio, foi de Pedro. Porque ali ele pôde ver a graça de Deus sendo derramada sobre todos os gentios e quebrando tudo aquilo que ele carregava como uma tradição e um tabu. Dizendo, cara, a graça também chegou no meio desses caras aí. E ele viu muitas vezes Jesus com uma mulher cirofenícia, né, que se prostrava, se ajoelhava, se rasgava nos pés de Jesus, e Jesus não dava uma única palavra, e Pedro vai até Jesus e fala assim, manda essa mulher embora. A mulher está te enchendo o saco, está enchendo a paciência. Então Pedro experimentou muitas vezes, né, Jesus mesmo, assim, antes que até o próprio Senhor pudesse ter ali aquela sensibilidade e perceber que Deus também estava interessado em alcançar os gentios. Ele viu muitas das vezes Jesus tendo alguns princípios, né, de atitudes de que ele veio para os judeus. E ali agora, diante dessa experiência, ele pôde, sabe, ver ali uma manifestação de Deus, né, uma glória de Deus sendo derramada sobre a casa de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio reuniu não só a sua família, mas os seus amigos e seus parentes íntimos. Então existia muita gente na casa, e Pedro chega ali e começa a aplicar aquele discurso, meio que talvez, sei lá, né, se eu já ressuscitei uma ali atrás, já curei um coxo ali, né, um pouco mais atrás, deve ser para curar alguém aqui, deve ser para trazer correção na vida de alguém. E de repente, quando ele entra ali, toda a movimentação do mundo espiritual que estava acontecendo aqueles dias de busca pela vida de Cornélio a Deus foi manifesta.
É interessante, irmãos, essa questão de... Eu vivi uma vez no início da minha conversão, isso foi entre 2001 e 2003, mais ou menos. Eu já estava na Renascer em Cristo, e eu me lembro, depois de um culto de Santa Ceia, tinha uma... A Shirley vai lembrar dessa história. Tinha uma diaconisa na igreja que era a Jane, e a família dela saiu da igreja, né? Acabou o culto e a gente foi embora. E a mãe dela, a mãe da Jane, junto com um genro dela, né? Que não era namorado da Jane, era namorado de uma outra irmã. A mãe e o genro foram para uma pizzaria para comprar uma pizza para ir para casa, para eles comerem, né? Jantarem, enquanto a Jane e o restante da família foi direto para casa. E inclusive essa pizzaria ficava até dava fundos para a casa da missionária Lúcia. E enquanto eles estavam ali, a mãe da Jane e esse genro dela comprando a pizza, entraram alguns assaltantes lá. E eles assaltaram e infelizmente eles acabaram matando a mãe da Jane e o genro dela. E irmãos, quando essa notícia veio, sabe? Imagina, um culto de Santa Ceia, depois acontece isso e a notícia veio. Naquele tempo não tinha essa questão de redes sociais, a notícia demorava um pouco para chegar, mas chegou. E foi um choque, né? Foi algo assim que a gente não conseguia entender, era algo inaceitável na nossa mente. E, sabe, nossa, acho que, né, dá para sentir, dá para entender o sentimento, né, daquilo que eu estou dizendo. E obviamente, né, até trazer consolo e tudo mais. Então teve lá o enterro, teve tudo, mas foi realmente muito difícil aquele momento. E eu lembro, né, que em um daqueles dias, eu era novo, eu tinha um ano e meio de conversão. Eu me lembro que eu fiquei muito abalado, porque a Jane era uma amiga, assim, uma pessoa maravilhosa. E eu lembro que eu cheguei em casa, depois de uns dias, eu ainda estava muito abalado com aquilo. E eu comecei a orar. E eu pedia para Deus. E eu falava para Deus me mostrar o que estava acontecendo. Eu não aceitava aquilo. Não aceitava no sentido de tirar a soberania de Deus, mas no sentido de, cara, como assim? A gente estava na tua casa te adorando, e como é que uma família é destruída desse jeito, sabe? Coisas assim, e chorando ali, mas eu comecei a chorar e a clamar e a me derramar na presença de Deus, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E num determinado momento, acho que tamanha era a minha aflição, que Deus ele viu que realmente eu precisava naquele momento ser consolado. E eu tive ali um arrebatamento de sentidos, né? Eu tive uma visão. E eu me lembro que tudo, assim, eu continuei ali, eu estava no quarto. Mas eu lembro que tudo ficou branco. Tudo ficou branco. Abriu-se uma clareira assim na minha frente. Eu lembro que eu perdi a questão da audição, né, na terra. Eu perdi a audição. Esse aqui é o Pudim, vocês não conhecem? Esse aqui é o Pudim, ele gosta de fazer bagunça. Então eu perdi a questão da audição. Mas assim, abriu uma clareira. E eu não sabia onde eu estava, eu ficava olhando assim, meio que perdido. E de repente eu comecei a ouvir alguns passos, né, de algumas pessoas que vinham atrás. E de repente, irmãos, assim, ela, a mãe da Jane, né, ela passou por mim, e do seu lado direito, do lado esquerdo, tinha um anjo acompanhando ela. E eles estavam acompanhando ela conversava com eles, né, não falava comigo, nem os anjos, nem ela. Eram dois anjos grandes assim, eu conseguia ver as asas deles assim, para trás assim, uma coisa linda assim. E eu fui acompanhando eles foram na frente e eu fui acompanhando eles, só que eu não falava nada, não conseguia entender o que eles conversavam. Eu fui caminhando, e eu percebi que a gente ia de encontro a uma grande sala. E ali eu comecei a ouvir de fundo uma música, né? Eles estavam adorando,
Só que era bem distante assim o som. E a gente foi andando, andando, andando. E quanto mais a gente ia se aproximando, a gente se aproximava daquela sala, a frequência aumentava, o som aumentava, a adoração aumentava. E a gente foi indo, foi indo. E a um determinado momento eu lembro que eu parei. Eu parei, já estava próximo, né, da porta. Eu parei e ela foi, acompanhada pelos anjos para aquela sala. E aí eu voltei, aí abri os olhos assim. E é interessante porque eu estava confortado. Eu estava confortado, eu estava consolado. E aí eu me lembro que imediatamente eu peguei um caderno. Ah, tá. Só um detalhe da visão. Quando eles começaram a cantar a música, eu comecei a cantar também, né? Indo de encontro à sala. Eu comecei a cantar também, só que eu cantava em línguas. E aí eu me lembro que eu de joelhos na cama, eu cantava também, tendo a visão e cantando. Eu comecei a cantar, cantar. Quando eu voltei ainda cantando a música. Comecei a cantar, cantar, só que eu não conseguia a interpretação da música. Mas eu me lembrava assim da música, né? E é interessante isso, porque aí eu lembro que eu peguei um caderno, escrevi a visão, escrevi uma carta, eu falei, eu vou entregar essa carta depois para essa família. E só que eu guardei a carta, né? A carta ficou comigo, guardada. Eu não tive coragem de entregar naquele tempo, porque primeiro pelo pouco tempo de experiência, né? Praticamente um recém-convertido, um ano e meio, talvez 2 anos no máximo. Não entendia nada daquilo. E não sei o que eles poderiam pensar acerca daquilo, né? Eu guardei aquilo comigo. E eu lembro que numa Santa Ceia de Oficiais, né? Isso que me marcou muito. Numa Santa Ceia de Oficiais, lá no espaço Renascer, ficava ali na Pompeia, o Ministério de Louvor começou a cantar exatamente a música, esse louvor, que era uma adoração. Só que é interessante isso, quando eles começaram a cantar a música, eu me lembrei, eu reconheci a música, né? E ali eu pude entender, eu falei, essa música, é esse o louvor. E ali é um louvor da Renascer, que eles estavam cantando na eternidade, e que me deu essa experiência. Eu não lembro mais agora qual é a música, faz muito tempo, né? Mas eu me lembro que eu aprendi a letra e eu guardei aquela música. E na carta eu escrevi depois para ela qual que era a música. E 1 ano depois, irmão, certamente 1 ano depois, eu criei coragem, eu chamei a Jane, entreguei a carta para ela, expliquei o que tinha acontecido. E ela levou a carta para a família dela, eles leram. E ela me contou depois que eles ficaram por longas horas chorando e sendo consolados e confortados, porque eles se perguntavam por que aquilo tinha acontecido, por que Deus havia permitido aquilo, sabe? Então, assim, foi uma experiência, assim, maravilhosa, ímpar, que eu guardo, assim, por toda a minha vida. Eu não tenho visão aberta, né? Eu não tenho visão aberta, mas Deus me deu essa experiência. Eu quero te dizer com tudo isso que a verdade, o que eu quero dizer é que está acabando o tempo, faltam 1 minuto e 46 segundos. Eu vou fechar essa live e eu vou abrir outra só para a gente concluir, tá bom? Eu não vou me estender muito, só para eu fazer a conclusão aqui dessa pregação nessa noite, tá? Então eu fecho aqui e já abro outra.